Olá, sejam todos bem-vindos em nome da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a FEDRAN, a mais um episódio do Projeto Vida após a NMO, que tem como co-realizadora a comunidade NMO. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico da neuromielite óptica. O diagnóstico precoce pode evitar sequelas que incluem cegueira e até mesmo a incapacitação do paciente. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Tiago Junqueira, que é médico neurologista, e a senhora Cleide Lima, que é fundadora da comunidade NMO. Então, fique por aqui, que o nosso bate-papo de hoje está imperdível. E você que nos acompanha pelo canal da Fedran, aproveita para se inscrever, já deixa aquele joinha que nos ajuda muito, já compartilha esse vídeo com os seus amigos, na comunidade das pessoas também que vivem aí, né, que tem NMO como parte da sua vida de alguma forma, já compartilha essas informações, porque a gente sabe que o grande serviço que a gente presta aqui é exatamente difundir essas informações. Eu quero agradecer especialmente também o nosso apoio social, que é a Horizon Therapeutics, né, que apoia esse projeto e contribui em ações como essa, no intuito exatamente de ampliar a conscientização da nossa sociedade acerca da NMO e semear a esperança na luta pela vida com dignidade de pacientes que têm a NMO. E nós iniciamos as apresentações dos nossos convidados desse bate-papo com o doutor Tiago Junqueira, que é doutorado em Ciências, Neurologia, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em sua formação, possui pós-graduação em Neurologia pela ABRAM e é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Olá, Ravi. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso. A gente vai bater esse bate-papo que vai ser bem esclarecedor, bem informativo. A nossa próxima convidada é a Cleide Lima, que é paciente diagnosticada com NMO, que ela é jornalista, minha colega aí de profissão, e que é fundadora e coordenadora da comunidade NMO. Seja muito bem-vinda, Cleide. Obrigada, Ravi. Obrigada a todos. Olá, doutor. É um prazer enorme estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre a comunidade, sobre a neuromielite óptica, porque a gente precisa falar todos os dias sobre a NMO. É isso, é importante a gente fazer essa conscientização. Inclusive, no programa anterior, nós falamos, né, sobre NMO e seus sintomas. Esse vídeo já está aqui no canal, você pode acessar, se você rolar ali na barra dos vídeos que já estão carregados no nosso canal aqui da Fedran, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Mas eu acho importante a gente reforçar, até para difundir a informação. Eu vou perguntar para o doutor Tiago. Doutor, o que é a NMO? Oi, Ravi. Obrigado, viu, mais uma vez aí pelo convite. Parabenizar a ação que vocês vêm desenvolvendo, né, que vocês vêm trabalhando aí no aspecto das doenças raras. A comunidade neuromielite óptica, Cleide Lima, que é uma pessoa de muita fibra, muita garra, muita determinação. Cleide, parabéns aí pelo trabalho, né, que você vem desenvolvendo. E para falar um pouquinho esse espaço, agradecer pelo espaço também, pelo convite, para falar sobre a neuromielite óptica, né, que é uma doença rara, é uma das doenças raras que nós atendemos na neurologia, né? E, felizmente, ela vem ganhando espaço e vem ganhando destaque nos últimos anos, né? Tanto no aspecto científico, quanto também junto à sociedade, em relação às suas causas, né? O seu diagnóstico, o seu tratamento, né? A neuromielite óptica, ela é uma doença autoimune, inflamatória, do sistema nervoso central, que afeta essencialmente a medula espinhal, né, e os nervos ópticos, podendo levar também a sinais como náuseas e vômitos, muitas vezes intratáveis, né, de difícil tratamento, e que é uma grande causa de incapacidade, especialmente em adultos jovens, né, semelhante, né, de forma semelhante à esclerose múltipla, porém diferente desta. Tá? Nós temos até muito recentemente, né, nós fomos aí em torno de 2004 para cá, hoje, né, 11 de novembro de 2022, então nesses últimos 18 anos muito mudou
né, a história da neuromielite óptica foi feita, né, muito nesse último período, digamos assim, tá? Com a descoberta aí, a gente pode falar na sequência, de um teste específico para diagnóstico da doença, diferenciando a neuromielite óptica da própria esclerose múltipla, a qual era considerada uma forma mais grave, né, uma forma, digamos, óptico-espinhal, né? Quando a gente fala em neuromielite, nós estamos falando de neurite e de mielite, né? Envolvimento do nervo óptico, que é o nervo que carrega os estímulos visuais do globo ocular para o cérebro, e da medula espinhal, né, que é o nosso cordão, né, que leva todos os nossos comandos sensitivos, motores e sensitivos, trafega esses estímulos ao longo da nossa coluna vertebral, né, até a formação dos nervos em si, para os membros, né? Então, ela é uma condição rara, de difícil diagnóstico, muitas vezes, e felizmente nós já possuímos um teste para a sua detecção específico, né? Na maior parte das vezes ele é positivo, né? Dentro dos pacientes que apresentam sinais e sintomas característicos. Pois é, doutor, e para a gente falar desse teste específico, né? Que teste é esse? Como é que ele se dá? Como é que se chega de fato ao diagnóstico da NMO? Olha, Ravi, veja, a neuromielite óptica ela foi descrita, né, em 1894. 1894, nós estamos falando de século XIX, por Eugène Devy, seu aluno de doutorado. E 110 anos depois, né, em 2004, então, é descrito pela primeira vez um anticorpo contra um canal de aquaporina. Nós temos no organismo, no nosso corpo, os canais de aquaporina de diferentes aquaporinas, e a aquaporina 4, ela é a aquaporina mais frequente no cérebro, na medula espinhal, nos nervos ópticos, e no cérebro ela fica muito próxima ali, onde está em contato com a região do líquor. Não sei se vocês devem ter conhecimento, já ouviram falar do líquido cefaloespinhal, né, do líquor, que preenche, ele envolve o cérebro, a medula espinhal, para que o cérebro não faça contato, né, com as meninges, propriamente dita, ele fique ali banhado por esse líquido. E por dentro também nós temos ventrículos, esse líquido ele circula por dentro do cérebro. E nesse canal de água, ele está muito localizado, então, nessas regiões, né, onde tem contato com superfície com líquor, foi o alvo, né, descoberto aí por pesquisadores dos Estados Unidos, americanos, no ano de 2004, quando aparece, então, essa grande revolução, descobrindo um anticorpo contra essa aquaporina de número 4. Né? A aquaporina 4, então nós temos um anticorpo anti-aquaporina 4. É um nome grande, né? Mas, enfim, não tem como ser de outra forma. O nome dele é anticorpo anti-aquaporina 4, um canal de água. Nós temos esse anticorpo também no rim, no estômago, em glândulas salivares, em músculos, enfim, diversas outras regiões do corpo, mas nós não temos sintomas nesses outros órgãos por uma peculiaridade imunológica em que o sistema imune ele tem inibidores do complemento, que são proteínas que não vem ao caso a gente detalhar aqui, mas que impedem a ação do anticorpo de forma periférica. Mas, infelizmente, nós não temos esse inibidor no cérebro, tá? No sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, o anticorpo anti-aquaporina 4, ele é patogênico, ele se liga à aquaporina, levando, então, a lesões, né? Machuca o sistema nervoso, leva a todo o processo inflamatório e com os sintomas decorrentes, então, dessa inflamação que é muito forte, né? Então, nós temos aí, em 2004 a descoberta do anticorpo, 2005, 2006, então, na próxima década, esse anticorpo foi validado para ser testado, né, nos laboratórios, e nós temos hoje disponível, sim, para fazer no Brasil. O problema todo é que nós não temos ainda a disposição desse anticorpo no SUS, tá? Então, no Sistema Único de Saúde, nós não conseguimos ainda a solicitação, através de uma guia do SUS, da realização do teste. O teste acaba sendo feito encaminhando para universidades, encaminhando para centros
muitas vezes que trabalham em conjunto com hospitais terciários, enfim, por outros meios, ou mesmo de forma particular, em último caso, e para aqueles que têm assistência saúde suplementar, né, plano de saúde, então ele está disponível para ser realizado. E é importante destacar que esse anticorpo, tá, ele deve ser feito por uma técnica específica, que é uma técnica que chama de CBA. Essa técnica é a que garante a maior capacidade, a maior chance do teste dar positivo. E, na melhor das hipóteses, ele dá positivo em 75% das vezes. Ainda assim, em 1/4 das vezes, o teste ele é negativo, entretanto, o indivíduo pode sim ter o diagnóstico da neuromielite óptica, tá? Apesar do teste ser negativo. Então, nós temos 75% das pessoas que desenvolvem ou neurite ou mielite e testam positivo para o anticorpo anti-aquaporina 4, podem receber o diagnóstico, ou então, um outro sinal e sintoma que vocês discutiram já aqui no canal, né, previamente com outro colega, a questão da síndrome da área postrema, que é um termo técnico, mas nada mais do que uma área do cérebro muito relacionada a soluços e vômitos, e o indivíduo, né, o paciente apresenta, então, vômitos, soluço de forma recorrente, e que pode anteceder, pode ser muitas vezes, o primeiro sintoma da doença. Um alerta, então, para os médicos, né, os colegas gastroenterologistas, que não tiveram contato ainda com a doença, e também para todos aqueles, né, no pronto-socorro, nas unidades de emergência, para pacientes que dão entrada ao pronto-socorro com náuseas, soluços, vômitos, e não têm o seu sintoma aliviado com os medicamentos, devem ser internados e investigados, e muitas vezes ser solicitada a visita do neurologista para auxiliar na conduta terapêutica, diagnóstica e depois terapêutica. Então, nós temos aí a questão da neurite, quando existe a baixa de visão, a mielite, com perda de força muscular, com alterações na sensibilidade, podendo levar à perda completa da força dos membros inferiores, nos membros superiores. Se o processo inflamatório for desenvolvido numa região mais alta da medula espinhal, pode haver perda, paralisia dos 4 membros. Então, os quadros podem ser muito severos, requerem um tratamento da mesma forma, bastante intensivo, internado e precoce, para que se possa minimizar a chance de sequelas que são muito comuns na doença, tá? Só para vocês terem uma ideia, se não tratar da neuromielite óptica, em 5 anos, 50% das pessoas pode estar restrita à cadeira de rodas ou ter perdido completamente a visão. E nestes 5 anos, se não tratada, até 1/3 das pessoas podem ter falecido por causa da doença. Então, nós estamos diante de uma questão muito delicada, extremamente importante e que requer o trabalho que vocês estão fazendo aqui neste canal, por exemplo. A informação é fundamental. A gente falou um pouco aqui dos sintomas, a gente falou um pouco sobre o que é NMO, o exame, um pouco das sequelas que podem acontecer também. Agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento. O senhor deixou muito claro, e é muito informativo, que de fato o tratamento precoce ele pode ajudar muito a prevenir sequelas que possam ser ainda mais graves, né, que possam se agravar bastante. Mas explica para a gente, doutor, detalhadamente, como é esse tratamento, né? Que tratamento é esse que pode de fato ajudar as pessoas com esse diagnóstico de NMO? Olha, Vindo, assim, quando o paciente na verdade, ele passa a desenvolver os primeiros sintomas, a recomendação, né, sempre, né, qualquer questão de saúde, gente. Às vezes a gente fica em casa esperando, vai melhorar, espera um pouquinho e tal. Mas sintomas relacionados ao sistema nervoso, né, sintomas neurológicos, é muito importante que se procure prontamente o pronto-socorro, né? Procure prontamente o pronto-socorro, para que se possa ser instituído de forma precoce o tratamento, tá? E o tratamento na fase aguda do surto, então pensa assim, a neuromielite óptica é uma doença crônica, mas que se manifesta com períodos de agudização, com surtos, né? Surtos de neurite, surtos de mielite, da área postrema, que nós temos soluços, vômitos.
ou ainda outros sintomas, como, por exemplo, aí são sintomas mais raros, tá? Que podem envolver o hipotálamo, que é uma outra região do cérebro, com sonolência excessiva, como se fosse uma narcolepsia, ou mesmo outras regiões cerebrais, levando a sintomas de um lado só do corpo, enfim. Mas o mais típico, então, nós já falamos, o tratamento ele deve ser prontamente instituído com corticoterapia em doses altas. Eu sei que a gente pode ter uma resistência ao corticoide, a gente já ouviu falar muito de corticoides, efeitos colaterais no longo prazo, mas quando bem utilizado, ele é de grande valor e é essencial para o tratamento na sua fase aguda, tá? Então, tipicamente, vamos supor, uma paciente de 39 anos de idade, que é a idade média em que as pessoas desenvolvem o primeiro sintoma, vamos supor, uma paciente de 39 anos, mulher, uma história de afrodescendência, etnia afrodescendente, né, desenvolve, então, um sintoma de perda de força muscular nos membros inferiores, evolui para perda de força nos membros superiores, retenção vesical, ela não consegue urinar, passa a ter uma percepção alterada da sensibilidade e esse sintoma progride até quase a região do pescoço, levado à emergência, ao pronto-socorro. Lá ela recebe, então, um painel de exames diagnósticos, né, laboratoriais, para se afastar várias doenças, se afastam várias condições, né, que não vem ao caso aqui, especialmente a síndrome de Guillain-Barré, condições infecciosas, enfim, diversas situações, né, em neurologia que poderiam confundir com o diagnóstico, e ficamos com a hipótese de neuromielite óptica. Se colhe o exame do anticoagulina, leva esse exame para o laboratório, ele não chegou ainda o resultado, mas nós já iniciaremos a pulsoterapia com solumedrol ou com metilprednisolona em dose alta, 1.000 miligramas por dia, por 5 dias, às vezes mais. Eu já fiz tratamentos aí até 8 dias, né, 8 gramas de solumedrol, e muitas vezes, se o caso é grave, nós devemos intercalar o solumedrol com a plasmaferese. Então, corticoides em dose alta, de forma venosa, o paciente está internado em unidade semi-intensiva ou terapia intensiva, se possível, e a depender da gravidade, se muito intensos os sintomas não estiverem respondendo bem, a gente já solicita a passagem de um catéter, como se fosse um catéter de diálise, e o paciente é ligado à máquina de plasmaferese, nós vamos limpar o sangue, tirar esses anticorpos que estão causando sintomas, para que possa acontecer melhor. Tá? Então, corticoide dose alta, plasmaferese, tratamos o surto, o paciente volta para a unidade depois sai de alta da UTI, vai para o quarto ou para a enfermaria, inicia-se o processo de reabilitação, o paciente recebe alta, posteriormente, ainda em reabilitação, e se inicia, então, aí depois o diagnóstico deve sair com o resultado do anticorpo. Caso o anticorpo seja negativo, a gente deve solicitar uma segunda amostra desse anticorpo. Então, a conduta é fazer um segundo teste do mesmo anticorpo, que tem chance dele vir de fato positivo. E se o segundo teste negativo, então eu solicito um anti-MOG, que é um outro anticorpo. Não sei se a gente tem tempo para conversar, mas ele pode também justificar um espectro da neuromielite óptica, né? Compor aí a doença. É uma doença diferente, uma doença anti-MOG, mas tem basicamente os mesmos sintomas. O público é um público um pouquinho diferente, são mais crianças, ou indivíduos um pouco mais novos, que têm mais neurite recorrente. Mas ela está ali compondo também essa situação. Mas no caso típico, então, nós temos o antiaquaporina, veio positivo, nós devemos instituir o tratamento, então, profilático, tá? E entra na segunda etapa, que é o tratamento para evitar a ocorrência de um segundo surto, tá? Ou de um terceiro surto, que ele deve ser feito com imunossupressores. Então, tipicamente, nós usamos medicamentos imunossupressores, que vão diminuir um pouco a função do sistema imunológico, para diminuir essa capacidade de inflamar o sistema nervoso, mas não tanto ao ponto de provocar infecções recorrentes, etc. A imunossupressão que nós utilizamos, ela é normalmente um pouco mais branda, né, do que outras especialidades médicas, mas na neuromielite óptica ela é muito necessária, né? Então nós usamos a azatioprina muito comumente, o miclofenolato de hemofetila, utilizamos ciclosporina,
utilizamos Metrixate, outros imunossupressores venosos, por exemplo, rituximab, tudo de forma off-label, ou então de forma que não esteja descrito em bula a indicação, porque é uma condição rara e esses dados ainda não estão publicados em bula dessas medicações, tá? São medicamentos imunossupressores que devem ser utilizados, então, para se evitar a ocorrência de um segundo surto. Tratamentos mais novos, aí, mais específicos, já estão disponíveis em alguns países, né? E devem chegar ao Brasil futuramente. Acredito que nos próximos anos, estamos muito próximos, sim, de que outros novos tratamentos assim específicos para a neuromielite óptica já estejam disponíveis para nós aqui no Brasil, tá? Mas ainda nós utilizamos desses imunossupressores que eu mencionei aqui. Doutor, eu vou chamar aqui para o nosso papo a Cleide Lima, que eu apresentei lá Sim. no começo do nosso programa. Ela que é paciente diagnosticada com NMO e é fundadora e coordenadora da comunidade NMO. Cleide, a gente viu todo esse detalhamento que o doutor fez a respeito do tratamento. Eu quero saber a sua ótica como paciente de MMO, a sua vivência, de fato, estando nesse tratamento. Como é essa sua experiência? É uma experiência bem angustiante, Ravi, porque o diagnóstico, ele, em geral, e aí eu posso falar por mim e também pelos casos que eu acompanho dentro da comunidade, os diagnósticos, a maioria, são muito demorados e, em geral, muitos profissionais da saúde não têm ainda o conhecimento sobre NMO, por ser uma doença rara mesmo. Então, a gente se pega em situações de ir a médicos e a várias especialidades médicas. Eu costumo falar que é uma saga. A gente vai de médico em médico, de profissional em profissional, tentando encontrar algum que diga o que é que está acontecendo com a gente. Só que nesse caminho de busca desses médicos, até chegar um neurologista, porque são pouquíssimos os casos que eu vi que já foram direto para um neurologista, a gente vai tendo perdas, né? A gente vai tendo muitas dificuldades, vai tendo um agravamento dos sintomas. E aí algumas sequelas que poderiam ser temporárias acabam se tornando permanentes. E é uma situação muito, muito instável, muito difícil. A gente convive o tempo inteiro com esse medo de ter um novo surto, que é a grande dificuldade dentro do tratamento na questão psicológica nossa e se eu tiver um novo surto? E se acontecer novamente? E se esse novo surto me levar para uma cadeira de roda, para uma bexiga neurogênica, para uma perda de movimento dos membros superiores também? A visual, que o meu caso, a sequela permanente que me acometeu foi a visual, em ambos os olhos. Então, a parte motora, eu fiquei realmente sem conseguir andar direito, com várias queixas também relacionadas à bexiga, mas esses aí foram sintomas que, durante a reabilitação, eu voltei a ter as funções, mas a parte visual não. E dentro desse meu período todo de busca pelo diagnóstico, foi mais de um ano, não, foi quase um ano, só que depois de estudar sobre NMO, de ter acompanhamento, foi que eu entendi que um ano antes da primeira ideia de surto, que foi da parte das pernas, que começou nos pés, eu já tinha tido uma outra da área pós-trema, essa aí dos vômitos que o doutor falou. Então, é uma doença que ela vem com alguns sintomas. Então, eu procurei o gastro, ela cedeu, foram 13 dias de vômitos sem cessar. E acaba sendo, como eu falei, uma saga mesmo, porque a gente se depara sem entender o que está acontecendo. Muitas especialidades médicas também não conhecem, a gente vai trocando de um para o outro e isso só vai agravando. Então, inclusive, aproveitar aqui para dizer, reforçar, que é por isso que a comunidade NMO existe, porque a gente percebeu que precisava dar apoio uns aos outros e que a gente precisava levar mais longe as informações relacionadas à NMO para que menos pessoas passem pelo que a gente passou, porque o diagnóstico vai continuar acontecendo, e que esses novos diagnósticos que surgirem sejam rápidos e as pessoas tenham acesso a um tratamento rápido também, para que evite que existam sequelas muito graves e que elas sejam permanentes. Então, todo o trabalho da comunidade NMO, ele é focado
em ações que possibilitem com que a gente leve mais longe a NMO, que a gente fale com mais profissionais de saúde, que a gente fale uns com os outros, inclusive é uma campanha que a gente fala sempre. Você já falou sobre NMO para alguém hoje? Então, a gente está o tempo todo reforçando isso, por perceber essa necessidade de que ela precisa ser conhecida por mais pessoas, conhecida por mais profissionais, para que aos primeiros sintomas que aconteçam, que sejam parecidos com a NMO, os médicos dos pronto-socorros, principalmente, e das especialidades médicas que procuramos, já percebam que pode ser NMO, e a partir disso começar uma investigação. Se não for, ótimo, mas se for, o tratamento ser rápido, ser eficaz, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor a partir do diagnóstico, e para que a gente também tenha um bem-estar, apesar também do diagnóstico. Então, respondendo você, não é fácil, é uma dificuldade muito grande em alguns casos fechar esse diagnóstico. Ontem mesmo, uma pessoa me falou que já tem 8 anos para fechar um diagnóstico, não fecha ainda, porque tem algumas peculiaridades, então não tem um diagnóstico formado. Então, existem essas nuances que dificultam mais ainda. No meu caso, por exemplo, a aquaporina deu negativo, os 2 primeiros testes. Então, ainda estava, que a gente falou até no outro podcast, né, que estava com a possibilidade de ser esclerose, porque o aquaporina dava negativo. E aí, dentro desse processo de investigação, não se fecha o diagnóstico, e a gente vai tendo essa angústia piorada. E aí eu só fui ter realmente o diagnóstico depois de um bom tempo, de muitos meses, do segundo surto, que aí depois do segundo surto já tive um outro, que afetou a outra visão. E esse caminho, ele é muito ruim, muito solitário, é muito estranho, as pessoas não conhecem sobre, a gente também não tem um amparo que precisa. Então, por isso que a gente tem que falar da NMO, a gente tem que, sempre que for possível, trazer à tona essa informação, dizer e repetir que é uma doença séria, muito grave, e o olhar para ela precisa ser com muito mais cuidado, e o olhar para ela precisa ser com o que ela precisa, de urgências, tanto para fechar diagnóstico, quanto para o primeiro atendimento, e o tratamento ele ser o mais eficaz e rápido possível. Cleide, você falou aí a respeito das consequências, né, da NMO na sua vida, e a principal delas acabou sendo a visão. Eu queria saber como é que você lida, né, com essa sequela que você tem na visão em decorrência da NMO. Foram muitos meses, eu acho que até passei de anos, para aceitar a situação, porque por mais que aconteça ali, que os médicos digam que não vai ter uma melhora, há sempre uma esperança, talvez até uma negação mesmo em relação ao diagnóstico, que é o que está acontecendo ali, no meu caso, eu fiquei esperando que ela voltasse ao normal. Fiquei muito tempo assim, e eu acho que uns 2 anos, talvez, nesse aguardo de que ela voltasse ao normal. Mas, durante esse processo, tentando encontrar formas de fazer com que, pelo menos, eu conseguisse fazer as coisas do dia a dia, mesmo com o déficit, né? Ficou muito pior do que é hoje, no último surto. Teve uma melhorada, mas, ainda assim, o CID é de cegueira legal em ambos os olhos, tem uma mancha central no esquerdo. Então, tem uma dificuldade real e é muito difícil o processo de adaptação, porque como é uma condição que não é vista, né, não é uma que a pessoa olha para mim, tá normal, é normal, ainda uso óculos, tá normal mesmo. Mas eu uso óculos porque eu tinha miopia antes, e ele dá uma melhorada nos contornos das coisas, mas não me ajuda a enxergar melhor, no aspecto de retomar o que foi perdido da visão. Então, essa adaptação é muito difícil, a aceitação é muito difícil, para alguns é muito prolongada, tem pacientes, e é variável, né, cada um com esse processo muito individual. Passa muitos anos para poder aceitar, e aí depois da aceitação vem a adaptação. Então, hoje eu considero que o meu momento é fase de adaptação. Eu tenho o diagnóstico desde 2018, os sintomas aconteceram em 2017, a perda visual em 2017. Eu tenho esses anos todos que eu tenho buscado formas de me adaptar, de continuar tendo o máximo de qualidade de vida possível e autonomia, porque
é uma perda enorme de autonomia, quando a gente passa a não enxergar direito mais. Então, eu tento fazer o máximo de coisas que eu posso, do jeito que eu fazia antes, sozinha. E aí, uma coisa ou outra realmente fica mais difícil. E aí, eu preciso de ajudas, eu preciso de apoios, mas dentro do meu processo, porque, como eu falei, individual, o meu processo, eu tive uma dificuldade muito grande de aceitação, e depois eu comecei a buscar essa adaptação. Então, eu costumo dizer que eu ainda estou em adaptação, porque o mundo está aí com tantas coisas, tantas variáveis, e por estar inserida nele, eu vou tentando trazer para mim essas realidades que são possíveis ser vividas de acordo com o que eu consigo hoje dar conta, de acordo com os apoios que em algum momento eu encontro. Então, o mais difícil para mim foi perder a autonomia que eu tinha, de dirigir, de sair sozinha, de pegar um ônibus, de viajar sozinha, de trabalhar com autonomia, porque a gente quando enxerga bem, trabalha, e você sabe, sendo jornalista, hoje eu não posso cobrir um evento nenhum, eu não consigo a cuidar de visual necessária para cobrir um evento, por exemplo, para estar em eventos e participar ativamente do que a minha profissão pede. E então, perder a minha autonomia financeira, porque aí a financeira também entra nesse processo, perder a autonomia com relação à minha profissão, com relação à independência dos cuidados com minha filha, da minha vida pessoal, profissional e social também, essa parte foi muito difícil, e ainda é. Então, eu considero que o meu momento agora é de retomar. Eu tenho retomado algumas coisas, estou tentando me inserir novamente nesse contexto social, de sair, de viajar, quando é possível, quando eu tenho as companhias que estão ali dispostas, né, a fazer essa companhia. Então, é uma adaptação, não é fácil, e sempre aquele fantasma, né? E se eu tiver um novo surto, como é que vai ser? Então, é bem complicado, Rabi, bem complicado mesmo. Posso imaginar. Doutor Tiago, se a gente for pegar esse exemplo, né, esse relato que a Cleide deu para a gente, imagino que nos seus pacientes de NMO, o senhor veja também essa questão da negação, da negação, da aceitação, dependendo da perspectiva, né? Como é que o senhor, como médico, enxerga isso? Bicho, uma excelente pergunta, viu, Rabi? Na verdade, assim, uma condição nova traz um desafio, né? Eu costumo dizer que a vida é uma experiência, né? E um adoecimento qualquer que seja, né? Acho difícil a pessoa passar, né, por essa vida sem algum percalço em relação à saúde. Ele acaba sendo uma experiência de vida, né? E traz consigo um desafio próprio, e aí que é uma missão, é um desafio realmente de cada um em poder superá-lo, né? A Cleide mostra um exemplo de superação muito grande, em adaptação, né? Tem uma questão que requer apoio, né? De familiares, de amigos, de conhecidos, de uma rede, né? De apoio realmente, isso é muito importante. Resiliência é um tema que pode ser desenvolvido, todo ser humano pode desenvolver, sim, a resiliência, né? Então, ela pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Nós podemos fortalecer, desenvolver essa capacidade de resiliência. Tem pessoas que são mais resilientes do que outras, né? Mas superar essa fase inicial da negação, né, do luto em si, para depois passar pelas fases em si enfim, ainda uma fase de revolta, depois de barganha, para depois trabalhar com a questão da aceitação, e diante dessa nova condição, fala assim, bom, agora que eu estou nessa condição, o que eu posso fazer por mim, pela minha saúde, né? Então, eu vou adaptar as telas, eu vou ampliar meus textos, eu vou, enfim, buscar minha rede de apoio e refazer, né, a rotina dentro do possível, como a Cleide mencionou, né, essa saga diagnóstica que ela coloca, que é a maior parte realmente, né, Cleide? Infelizmente ainda, nós vemos um país ainda com muitas assimetrias, né, digamos assim, um país de dimensões continentais, né, com populações que vivem aí sem muito acesso, né, a uma unidade de emergência com bom porte, com boa estrutura, enfim. Mas é isso, acho que a
a capacidade de se treinar esse desafio, a resiliência, estimular a resiliência, a rede de apoio, tanto a equipe médica, a parte de psicologia, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, toda a rede que dá assistência ao paciente, né, ao indivíduo, na sua jornada para que possa conseguir essa adaptação e evoluir dessa fase de negação para a fase de aceitação e fase de... Não é uma aceitação passiva, né? É um momento em que você está ativamente centrado e capaz de lidar, de gerir aquela situação de uma forma melhor. Cleide, você aí como coordenadora, né, da comunidade NMO, uma das fundadoras, é coordenadora da comunidade NMO, qual é a principal queixa da comunidade com relação a essa condição? Tem os sintomas que são muito incômodos, sabe? Muito mesmo. Se a gente elencar aqui, o pessoal queixa muito de sintoma. Mas em relação a diagnóstico e a tratamento, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o tratamento, para a maioria, precisa ser pelo SUS, né? Nós vivemos num país que tem uma realidade socioeconômica em que as pessoas têm uma dificuldade mesmo no acesso a planos de saúde, e estão tendo muitos casos de plano de saúde negando tanto os procedimentos relacionados ao tratamento, quanto também as medicações. Então, uma boa parte de nós, em algum momento, teve que dar entrada na justiça, seja relacionado ao auxílio-doença, seja relacionado à medicação, seja relacionado a alguma questão com o plano de saúde. Então, a gente tem o tempo todo que está em alerta e nessa batalha para conseguir o mínimo que seria necessário e que é necessário para que a gente tenha realmente essa qualidade de vida, apesar da NMO, e que isso seja feito através de um bom tratamento. Então, eu percebo também a dificuldade das pessoas, e aí entra num aspecto mesmo financeiro, de poder contar com essa rede de apoio que o doutor Tiago está falando, que é o psicólogo, o fisioterapeuta, alguns casos precisa de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional. Então, são pouquíssimos aqueles que eu tenho acesso hoje. Não tenho acesso a todos os pacientes no Brasil, mas o número que eu tenho de acessos é um número grande, e pouquíssimos são aqueles que têm essa estrutura de multidisciplinar de profissionais de saúde para que consiga se reabilitar, para que consiga se reintegrar à sociedade. Então, a maioria não tem, consegue só pelo SUS, tanto o atendimento com o neurologista quanto a medicação. Então, as maiores queixas que eu vejo deste público que precisa desse atendimento pelo SUS, desse tratamento pelo SUS, dessa medicação, essa dificuldade em conseguir. Para além dos diagnósticos, dos sintomas, como eu falei, que são realmente muito, muito incômodos, e as sequelas que muitos ficam, né? Dentro que eu tenho acesso, são pouquíssimas pessoas que hoje não têm nenhuma sequela. Então, os casos eles chegam sempre com alguma agressividade, ou pioram por conta de um diagnóstico demorado. Então, uma queixa que já não é mais uma queixa, vira uma lamentação depois, em alguns casos, e talvez na maioria, ou pelo menos vira um relato triste, é essa saga pelo diagnóstico mesmo. Então, são vários aspectos que hoje a NMO impõe para a gente, tanto em relação à doença, quanto em relação às condições que o nosso país nos possibilita ter em relação a cuidado, a tratamento, a reabilitação. Então, as maiores queixas são essas. Nós vamos nos encaminhando já para o final desse nosso bate-papo, que foi tão instrutivo, né? Foi tão informativo, que está sendo tão instrutivo e tão informativo, e a gente pede para que essas informações elas cheguem ao maior número de pessoas, que vocês que estão nos assistindo, que compartilhem esse vídeo, aproveitem para seguir as nossas redes sociais, seguir o nosso canal, deixar aquele joinha também, e eu vou convidar os nossos convidados, com perdão da redundância, a deixarem aí as suas considerações finais. Doutor Tiago Junqueira, por favor, uma mensagem final que o senhor queira deixar aí para possíveis pacientes ou pessoas que estão nessa rede de apoio, né, dos pacientes de NMO, que são tão importantes nessa luta, nesse tratamento. Qual a mensagem que o senhor deixa? Olha, Ravi, eu queria, se me permitir,
tecer 2 pontos, antes de deixar essas mensagens finais, falar sobre os fatores de risco, que eu esqueci de comentar com vocês, que é um ponto que eu queria falar, né? Brevemente, nós temos uma notícia boa, estudos recentes, então, estão mostrando que a gente pode, sim, ajudar a reduzir a ocorrência da neuromielite óptica, possivelmente, tá? Na verdade, vários estudos e várias condições tem se publicado muito em função do ambiente, né, os impactos ambientais, digamos assim, do estilo de vida do indivíduo, tá? Então, nós temos a questão do tabagismo, tá? Nós temos o tabagismo como fator de risco para a neuromielite óptica. Nós temos evidência de baixos níveis de vitamina D como fator de risco para a neuromielite óptica, que são 2 fatores que podem ser trabalhados, né? Então, para aqueles que fumam, pessoal, vale a pena, de fato, a gente manter o hábito, né? É uma questão que já foi tão frequente no passado, hoje menos, porém, os mais jovens, que são vulneráveis ainda, enfim, parece que os adolescentes tem que se trabalhar essa questão, essa conscientização em relação ao hábito do tabagismo, tá? Para você evitar o tabagismo, se corrigir as deficiências de vitamina D, se possível com exposição solar adequada, o sol, ele está disponível, né? Uma correta exposição solar, ela é indicada, e se necessário, suplementar com doses, que são doses baixas de vitamina D. O nosso genoma responde prontamente à vitamina D, então pequenas doses já fazem uma grande diferença, 1.000 unidades dia, 800 unidades dia, já faz grande diferença. Infecções, diferente da esclerose múltipla, o Epstein-Barr vírus não é fator de risco para a neuromielite óptica, apenas para a esclerose múltipla. Entretanto, outras infecções podem preceder o diagnóstico da neuromielite óptica, mas nós não temos como lidar com essas, né? Então, infecções, por exemplo, com Zika vírus, citomegalovírus, a própria dengue já tem relatos de casos precedendo, enfim, processos infecciosos, então, poderiam funcionar como gatilho. Os genéticos, nós não temos como lidar, né? A doença parece acontecer em clusters, raramente, assim, pessoas da mesma família, mas nós não temos ainda como avançar muito nesse aspecto genético. Bom, acho que eram esses pontos. E a dieta, perdão. Então, um ponto muito importante, né? Eu fiz nutrologia depois de alguns anos, aí concluído a minha pós-graduação em neurologia. Então, atuo também não como nutrólogo, mas uma nutrologia acoplada à neurologia. E nós temos trabalhos, gente, mostrando que o nosso microbioma, ele é, sim, sensível à nossa dieta e ele pode ser manipulado de forma a inflamar o organismo, tá? Então, os açúcares, tá? A dieta com açúcar. Então, quem tem o hábito ainda de ingerir açúcar, tá certo? A sacarose, se possível, evitar. Tá? Açúcar é um fator de risco, dieta com carboidratos, tá certo? Se possível, então, eliminar os carboidratos ou reduzir ao máximo os açúcares, que são os açúcares, especialmente esses refinados, tá joia? Então, é um outro ponto. E manter uma dieta saudável, né? Com folha, com frutas, enfim, com leguminosas, né? Uma dieta, se possível, balanceada, tá? Como recomendação geral para amenizar possivelmente a evolução da doença e para, se possível, né? Se nós pudermos, então, impedir o desenvolvimento da doença em si, da neuromielite óptica. Então, eram esses pontos finais que eu queria comentar. Eu acho que nós avançamos bastante, né, Cleide, em relação ao diagnóstico. Nós estamos já caminhando aí para uma conscientização cada vez maior da sociedade, dos médicos também. Essa informação deve chegar para a classe médica cada vez mais, né? Das doenças raras, a utilização da informática nos prontos-socorros, da inteligência artificial, muito em breve, deve auxiliar os médicos também, tá? No ambiente da porta ali. Eu acho que digita os sintomas, etc., já vem as condições raras ali que podem eventualmente estar elencadas com aquele paciente em questão, vai auxiliar no diagnóstico. Então, acho que o caminho, ele nós temos aí, acho que, motivos para sermos otimistas. E também, em relação ao tratamento, para essas novas moléculas que estão vindo, esses novos tratamentos que estão chegando, são anticorpos monoclonais, que devem estar à disposição, a gente espera, né, nos próximos anos, para diminuir de forma muito efetiva, para mais de 80%, mais de 90%, a chance de surtos ou de recorrência da doença, tá? Então,
Acho que foram essas as palavras, agradecer, tá? Obrigado, Ravi, pela participação, obrigado, Cleide, também. Foi um prazer estar aqui com vocês e me coloco à disposição aí para futuros eventos, enfim, futuros encontros, tá? Muito obrigado. Ô, doutor, o prazer é todo nosso e quanto mais informação, melhor. É por isso que a gente está aqui para difundir exatamente essas informações que são tão preciosas para tanta gente. A Cleide pode falar melhor do que eu sobre isso, né, Cleide? Já aproveita e já emenda suas considerações finais, por favor. Nós que agradecemos a sua presença, doutor Tiago, e o trabalho lindo que vocês fazem no Esclerose Múltipla Brasil. É um trabalho que precisa ser reconhecido, precisa ser difundido, e a gente tem aqui, e você sabe, né, tem um apoio muito grande da gente, e pode contar sempre também. Muito obrigada pelo seu apoio e sua disponibilidade de sempre. Ao Ravi também, muito obrigada, a Fedran, a Horizon, todos que estão fazendo com que tudo isso seja possível, e a última coisa que eu queria falar, né, nesse encontro de hoje, para as pessoas que estão recebendo diagnóstico, para aquelas que já têm o diagnóstico, é para que busquem essa rede de apoio, seja ela da forma que for possível. Eu percebo que os pacientes que não têm rede de apoio, eles se mantêm, se colocam em situações muito difíceis, muito mais difíceis do que poderia ser se tivessem essas redes. Às vezes, a rede de apoio que você espera que seja aquela que vai te acolher, cuidar de você, etc., não necessariamente é essa. Então, procure outras. É por isso que existem grupos de pacientes, é por isso que a comunidade NMO existe. Então, se fizer sentido para você, venha fazer parte. Nosso Instagram é Comunidade NMO, nosso site também, comunidadenmo.com.br. Envie uma mensagem para a gente lá e venha fazer parte. Porque, para além das ações que nós fazemos e que buscamos fazer, seja no âmbito individual, com cada demanda específica, né, de cada paciente, seja também em grupo, a gente tem esse olhar de acolhimento. Então, nós temos esses lugares também que a gente faz esse processo de acolhimento. Temos um grupo de apoio que é organizado pela comunidade, mas que tem o psicólogo cuidando ali daquele momento. A gente se encontra de 15 em 15 dias. Então, é importante que vocês percebam que tem um lugar que vocês podem se sentir pertencentes, que tem um lugar que vai estar com vocês, que vai estar junto, que vai apoiar, que vai dar informações. E o que a gente não consegue de informações, a gente busca elas qualificadamente, assim como com médicos maravilhosos como o doutor Tiago, que está aqui agora. Então, a gente tem essa rede em que a gente, além de apoiar, de dar as informações, a gente também entra nesse lugar de talvez uma rede secundária, caso essa pessoa não tenha, ou ela tendo a rede familiar, amigos, etc., mas também tem a gente ali, que é um lugar que as pessoas estão falando a mesma língua, né? Todos que estão ali sabem do que o outro está passando. Então, cheguem juntos, cheguem mais perto, a comunidade é de todos nós, ela existe não só para os pacientes, mas para todos aqueles que, direto ou indiretamente, cuidam ou estão próximos da NMO, e não se percam nesse processo, busquem ajuda sempre que sempre que sentir que precisa, e não só relacionado também aos sintomas, às dores, mas também a questões psicológicas. Eu costumo dizer, não se deixem afundar. E aí, contem conosco. E, mais uma vez, muito obrigada por esse dia de hoje, muito obrigada por esse momento aqui, foi muito esclarecedor e muito bacana. Eu que agradeço e reforço e agradeço demais a presença do doutor Tiago Junqueira, a sua presença também, Cleide, esses depoimentos tão ricos do doutor Tiago, tão informativo, o seu Cleide, que é essa experiência, né, a vivência de fato, que imagino que muitas pessoas que estão vendo, que têm essa mesma condição, tenham se inspirado aí em você e tenham conseguido forças de fato para enfrentar todo desafio. E nós vamos chegando, infelizmente, ao final do nosso Vida Após a NMO. Já vou reforçar mais uma vez para você deixar aquele joinha aqui no canto inferior da tela, está em algum canto por aqui, você consegue achar, que nos fortalece muito. Você se inscrever no nosso canal, compartilhar essas informações. Quanto mais disseminadas essas informações, mais você faz pela causa da NMO, que é fundamental. É por isso que a gente está aqui. Essa é a missão desse nosso projeto. E eu queria pedir também para vocês seguirem as redes sociais. O Instagram é
_oficial, e aproveitem para ouvir o podcast também, Somos Todos Raros, de segunda a sexta-feira, no Spotify. O vídeo vai estar disponível aqui, logicamente, para visualização no YouTube, e que vocês continuem aí ajudando a divulgar e a espalhar informações sobre os raros. Muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado pela presença dos nossos convidados. Obrigado. E até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço, gente. Foi muito bom, passou muito rápido. Até uma próxima, tá? Obrigado, tá? Um abraço para vocês aí todos. Valeu. Um cheiro. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Valeu. Fiquem bem.